Fala galera, beleza? Aqui é o José Fernandes do canal Damas e Combinações. Estamos aqui para mais um vídeo para vocês. Pessoal, queria pedir desculpa porque tivemos alguns problemas técnicos e ficamos aí uma semana sem gravar. Estamos aqui na segunda semana, conseguimos resolver e aqui estamos de volta para a gravação de mais um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Peço desculpas aí também aos veteranos, aos experientes, né, que vêm acompanhando o canal, mas o vídeo hoje é um pouco mais para as pessoas que estão iniciando, que não têm contato com dama, que querem aprender. Os meus vídeos, eles são bastante avançados, né? A turma que vem acompanhando já sabe. Eu mostro muita combinação, partida, coisas avançadas, né? Ideias sensacionais. E o vídeo é mais para pessoa que está iniciando, tá? Você que está começando, fica comigo aqui até o final, porque esse vídeo é uma aula, uma verdadeira aula, ok? Então vamos ver aqui. O vídeo hoje ele vai ser todo focado em cima de 5 erros. 5 erros que todo iniciante comete. Todo. 5 erros que você não deve cometer jamais, tá? E aí a gente vai falar em cima disso, tá? O primeiro erro que os iniciantes cometem, eles ignoram as casas dos tabuleiros, a numeração da casa do tabuleiro. Eles não se interessam em aprender, né? Jogam aleatoriamente, não se preocupam em aprender sobre o tabuleiro. Isso é um erro, tá? Essa pessoa, como que você vai estudar um livro? Como que você vai pegar um programa para analisar uma posição? Como é que você vai desenvolver o teu jogo se você não aprende a numeração das casas? Porque essa linguagem é a linguagem do programa, é a linguagem dos livros. É por meio desse método que se aprende, né, a estudar damas, né? Como vocês podem ver, o tabuleiro ele tem numeração, tá vendo? Essa casa aqui, por exemplo. Essa casa aqui é a casa de A1, tá bom? Quando você movimenta aqui o A1 para B2, aqui é B2. Por que B2? Olha onde está aqui o B. E olha onde está o 2. Vocês conseguem ver? Ó, o 2 está aqui, o B está aqui. Esse aqui é o A. E qual é o número, qual é a letra que está nessa casa? A e 1. Se eu mudar para cá, aqui é o quê? É um B. Então esse é um B. B o quê? B2. E assim sucessivamente. Você vai aprendendo a numeração das casas. E um tabuleiro que não tem casa? A casa está ali. Você só não está vendo. Ok? Então, é super importante você que está começando aprender a numeração das casas do tabuleiro. Um outro erro que iniciante comete, eu vejo o pessoal na praça jogando aí de qualquer jeito, acha que está jogando dama, né? Por exemplo, joga com o tabuleiro assim, ó. Ó. O que está errado aqui? Vocês sabem? Então, os veteranos aí, a turma que está acostumada a jogar dama, sabe que o tabuleiro aqui está errado. Né? Por que está errado? Porque, para você que está começando, essa diagonal aqui, ela tem que estar sempre na sua esquerda. Sempre. Para você que tem dificuldade de entender a linguagem diagonal, enfim, bidiagonal, tridiagonal, lembre-se, jogar com o tabuleiro certo, da forma correta, para você não chegar nas praças, sentar nas mesas e jogar da forma errada. Não muda a posição, não precisa você mudar o tabuleiro da mesa, né? O tabuleiro que está lá, que a mesa é fixa, você muda de lugar. É você que muda, você vai para a posição que o tabuleiro está certo. Você joga sempre com as casas escuras, tá certo? Geralmente a turma sempre usa-se as casas escuras. Então, a última casa escura tem que estar na tua esquerda. Se na tua esquerda, por exemplo, olha aqui o exemplo. Se na tua esquerda tiver uma casa branca, então o tabuleiro está errado. Ok? Então o macete é isso, ó. Tua esquerda. A última casa aqui, a primeira casa da tua esquerda.
Se ela for branca, o tabuleiro está errado. Então você já se muda de posição. Você já muda a posição do tabuleiro. Ok? Muda a posição. Agora tá certo. Agora, a última casa aqui, ó, a primeira casa, aliás, é escura. Ok? A do adversário é a mesma coisa. Na esquerda dele, a última casa é escura. Então você está jogando com o tabuleiro certo. Já aprendeu as numerações, está tudo certo. Então, vamos continuar, porque esse é o primeiro erro que o iniciante comete. O segundo, pessoal, erro é não identificar o seu nível de jogo, tá? O iniciante, ele não identifica, porque quando você identifica seu nível de jogo, o seu gradiente, você sabe em que nível você está, então você vai estudar situações no seu nível e você vai subindo e vai evoluindo. Não adianta você pegar um livro para você estudar acima do seu nível, você vai ficar todo atrapalhado, não vai entender, vai desanimar, vai achar que é difícil demais, porque você está estudando algo muito avançado. Por exemplo, quando você estuda matemática, você vai começar lá do avançado? Vai começar, se você está iniciando lá no primeiro ano do ensino fundamental, você vai estudar equação de segundo grau? Não. Você vai começar de um nível de uma matemática básica, né? Aritmética, vai começar a fazer soma, subtração, não é? Em damas não é diferente. Você vai começar a estudar a partir do teu gradiente, entendeu? Então, descubra em que gradiente você está. Vou dar um exemplo aqui. Branca joga C3D4, a negra joga o H6G5, tá? Aí a branca vai lá, comete essa besteira aqui, ó. Faz essa troca. Se você já, se você já percebeu que colocando essa peça aqui, você já visualizou isso aqui? Você já viu o que vai acontecer depois? Porque antes de fazer a troca, você tem que ver que é o seguinte: eu vou trocar, ele vai capturar para cá, ele captura e eu capturo. Sai essas duas peças, sobra uma peça aqui. Essas duas peças aqui vão sair. E agora o que vai sobrar para ele? Ele vai dar aqui e vai pegar a minha peça de graça. Se você consegue visualizar isso, você já está num nível bacana, você já está de um iniciante, já está um iniciante esperto. Então, você consegue visualizar tudo isso antes de fazer a troca, porque depois não adianta fazer a troca, depois não adianta reclamar ou dizer caramba, né? Aprender de forma dolorosa. Então, o iniciante ele comete esse erro, né? Esses erros banais, ó. Quando joga aqui, pessoal, se trocar aqui, agora veja, trocou. Eu vou fazer normal, né? Vou fazer normal. Eu ia fazer rápido, mas aí para iniciante eu vou fazer devagar, para vocês verem. Bom, jogou aqui, bem devagarinho. Aí vem cá, aí captura, 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 captura. Agora, olha o que sobrou aqui. Você tem que visualizar isso antes de você fazer a troca, porque senão agora você vai perder a peça. Para você que está começando, perder uma peça perde o jogo, tá? Se você já entender que ganhar uma peça no tabuleiro, você está ganho, você também já está num gradiente bom, você já tá entendendo como é que funciona o jogo de dama. O jogo de dama consiste em você capturar todas as peças do tabuleiro, tá? Todas as peças do seu adversário, desculpa, todas as peças do seu adversário ou imobilizá-lo. Geralmente você captura todas as peças do adversário, é o mais comum, tá? Então, botou essa peça aí, iniciante, né? Esse é um lance para iniciante. Aqueles iniciantes assim, bem sem noção mesmo. Botou a peça lá, agora simplesmente o adversário vai entregar aqui, ó. E vai ganhar a tua peça. Olha aqui, é obrigado a capturar. E ó, o que é que eu tenho para dizer para vocês? Branca perdeu o jogo. Perdeu a peça, perdeu o jogo, tá? Existe uma diferença entre sacrifício, que é bom, e você perder uma peça sem objetivo nenhum. Quando você perde uma peça sem objetivo, você perde o jogo, tá? É diferente de você fazer um sacrifício para uma vitória, ou para um empate, ou um sacrifício de se salvar. É diferente.
não é o caso aqui, né? Aqui você se suicidou, né? Você jogou uma peça lá para ser tomada de graça sem objetivo nenhum, tá bom? Então, um outro detalhe, pessoal, o terceiro erro, que o iniciante comete eles não se preocupam em aprender sobre o tabuleiro, né? Vocês precisam entender a importância da casa F4 e da casa C5. Essas casas são muito importantes no tabuleiro. Ignorá-las realmente é não entender, não querer saber de dama, né? É achar que dama é joguinho da velha, né? Que você... Não, tem segredos no tabuleiro. Tem segredos. A dama, quanto mais você estuda, mais forte você vai ficando. Então, você que está começando, você que não tem noção nenhuma de tabuleiro, essa casa aqui é a casa de C5 e essa casa aqui é a casa de F4. Essas casas são muito importantes, pessoal. Muito importantes. Por que ela é importante? Ela é considerada as casas mais fortes do tabuleiro. Por que ela é importante? Porque veja o poder de ação que elas têm. Suponhamos, aqui é negra, tá? Aqui é... O que essas casas estão fazendo aqui? O que essas peças estão fazendo? Vocês perceberam o que essas peças estão fazendo? As negras estão passando para cá, ó, tá? Elas não vão para lá, não. Elas estão vindo de lá para cá. E branca tá jogando para lá, ó. Tá vendo? Vocês perceberam o que essas peças estão fazendo com essas outras? Com essas vermelhas? Duas peças brancas estão dominando 4 vermelhas. Olha o poder de F4 e C5. Olha o poder de fogo dessas casas. Essas casas são muito fortes. Quando você domina essas casas no final do jogo, é uma posição de ganho, não é? Tudo bem que aqui a branca está com 2 peças a menos, mas tá a posição empatada, né? Posição empatada, porque o que vai fazer? Não é? O que vai fazer aqui para ganhar isso? Com 2 peças a menos, só por causa que está dominando o F4 e a casa de C5. Muito forte. Aí você pega aqui, ó. Agora vamos igualar as peças. Ó. Pronto. Vocês entendem? Você vai montando essa posição, vai jogando com o adversário. Entende? E termina ficando assim, ó, dominado. E agora aqui tá perdido, né? Para vermelha. Veja que, mas o segredo dessa vitória aqui tá onde? F4 C5. F4 C5 poderia estar aqui também, ó. Tá vendo? Posição tipo assim, ó. Olha isso. Posição desastrosa aí para as vermelhas, né? Totalmente dominado, número de peça igual. O jogadorzinho foi para os cantos, né? O jogador de vermelho veio para os cantos, ficou todo acuado ali. Branca dominou o centro, botou um pedrão lá em cima na casa de C5, botou o pedrão aqui em cima de F4 e acabou. Ó. Tá todo dominado. Isso aqui já é uma posição mais estratégica, né? Você entender o poder das casas, né? Esse aí é o terceiro erro que os iniciantes cometem. Eles ignoram as forças, jogam de qualquer jeito, tá? O quarto erro que os iniciantes cometem é não aprender ou ignorar as casas fracas. Assim como eu mostrei as casas fortes, que são o F4 e C5, essas casas aqui são muito fortes. Monte no seu tabuleiro em casa, tenha seu próprio contato. Tudo bem, você está assistindo o vídeo, você está aprendendo, mas monte em casa, tenha o seu contato, movimente as peças, veja o que é C5, veja o que é F4, ok? Então, assim como tem as casas fortes, você tem as casas fracas no tabuleiro. E quais seriam as casas fracas? São essas daqui, ó. Aqui são as casas fracas, ó. Por que são casas fracas? São peças que precisam ser desenvolvidas, senão você vai ficar ruim no jogo. Entendeu? Isso é casa fraca. A1 precisa ser desenvolvido, são casas similares, tá vendo? H8, H2 e o A7. Essas casas, elas são fundamentais para serem desenvolvidas, tá? Precisa ser desenvolvida, porque veja, se
você não desenvolver, por exemplo, o teu H2, corre o risco da branca botar uma peça aqui, ó, e acaba, ó, e teu H2 fica lá, ó, fica preso. Não joga mais, né? Teu A7, desculpa, teu A7 fica preso. Mesma coisa se fala do H2, ó. Branca, a negra bota uma peça aqui, ó. Tá vendo? H2 tá morto. Uma peça inútil, não serve para nada. O mesmo se fala do H8, por exemplo. H8, o que vai acontecer aqui? Você tem essa posição aqui. Deixa isso aqui, ó, tá vendo? Veja que o H8 aqui não serve para nada, né, pessoal? Tá morto porque o adversário, o jogador de vermelhas, ignorou o desenvolvimento, que é importante, é um erro de iniciante não desenvolver suas peças atrasadas, chama-se peças atrasadas, peças fracas, precisam ser desenvolvidas. Você tem que entender esses macetes. Se você entender esses macetes, você já está na frente, assim, de um monte de jogadores aí que estão na praça que acham que está jogando dama, né? Então essa posição aqui tá ganho para, veja, tá ganho para branca, né? Mas por quê? Porque, ó, H8 aqui, ó, morto. Tá ganho. É vez da vermelha jogar. E agora? O que vai jogar? Ataca, sai. Se der para trás, vem, ganhou. Tá vendo? Sai. Ganhou. Mas por que ganhou? Por causa do H8. Olha, outra posição aqui, ó. Outra posição aqui. Finalzinho aí. É vez da branca jogar. A branca joga, sai. E aí você vai passar, você vai lá para dama? Não, não vai para dama, dá para trás, ó. Por que a branca se envolveu nesse problema? Por que a preta, a vermelha se envolveu nesse problema? Por causa do H8 atrasado. Caiu numa posição perdida, tá bom? Então você não conhece, né, o tema, veja, olha como que é importante, né? Não conhece o tema, aí ataca, sai, aí quem não conhece vai embora lá para dama, vai querer ir embora para dama e para empatar. Só que aqui a hora que sai, dá para trás, ó, e ganha. Parece que isso aí é uma fantasia, isso não acontece no jogo, mas, pessoal, acontece. Acontece muito, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, como acontece. Às vezes, ó, acontece isso aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo prático. Essas posições geralmente vêm de pioneiro, tá? Posição de pioneiro, tá bom? Então, deixa eu ver, joga aqui, aqui. Geralmente posição de pioneiro tem isso, né? Aqui. Aí tem branca, tipo assim. Desse jeito aí. Uhum. Deixa eu ver se tá igual em peça, né? Tá igual em peça. Tipo assim. Deixa eu ver. A mulher tá perdendo peça ainda. Sei lá, tipo assim, por exemplo. Essa posição aqui. Deixa eu ver, troca.
eu ver aqui. Aqui. Ah, tá. Tipo uma posição dessa, né, pessoal? Aí veja como é que vai chegar naquela posição. Aí branca, briga, troca aqui, ó. Tá vendo? E leva isso, ó. Ó. Pronto. Tá vendo? Olha como que caiu na posição. Olha como que o tema aconteceu numa partida. Isso é comum em pioneiro. Já vi esses temas acontecerem várias vezes. Inclusive, eu já apliquei essa manobra muitas vezes em praça, entendeu? Então, por que isso acontece? Porque o adversário não se preocupa em desenvolver as peças. Por exemplo, uma posição dessa é preferível você vir, ó, entendeu? Tirar as peças da frente para desenvolver o H8, desenvolver o A7. E assim vai, né? E não ficar deixando o H8 preso lá, jogando qualquer coisa aí, entendeu? O quinto erro que os jogadores, a maioria, comete é não entender o valor das diagonais, né? Por exemplo, impaciente, né? Às vezes uma posição ganha, e o, o jogador não tem paciência, né, de ganhar, ou não conhece, não analisa nada. Por exemplo, uma posição dessa daqui, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui tem uma dama. Bom, vamos botar aqui. Aqui tem uma dama. Dama aqui. Dama aqui. Veja. E as peças brancas e vermelhas estão vindo para cá. Olha o poder das diagonais, olha. Totalmente. E aí, 4 peças, né? E ganho. E tá ganho para branca, né? Tá ganho para branca. Veja, totalmente ganho. A mesma coisa, pessoal. A mesma coisa eu digo aqui, ó. Olha o poder das diagonais. Isso é muito importante. É suma importância você entender, né? Suma importância. 5 peças. 5 peças e branca tá ganho. Só jogar aqui, ó. Tá vendo? 5 peças, olha o poder da bidiagonal. Às vezes, por exemplo, tá assim, suponhamos, né? Aí tá passando aqui pra dama, né? Tá passando aqui pra dama. Deixa eu ver. Tá passando pra dama, tem uma peça aqui, por exemplo, você pode dar pra trás, tá vendo? Ganha. Olha, 5 peças e a negra tá toda imobilizada. Essa dama aqui, ó, segura a bidiagonal. Então, o valor, essas diagonais, elas são muito importantes. O carreirão, a tridiagonal também ela é importante, principalmente em finais, né? Para você é muito importante você estudar a final. Por exemplo, um final desse aqui, ó, você tá de pretas, né? Final desse aqui, você segurando o carreirão, ó, tá? Aí tem branca, tem uma dama, você tem outra dama por aqui, e branca tem uma dama aqui, ó. Você sabe que você tá ganho. Esse final tá ganho. Você vai passar essa peça, vai coroar a terceira dama aqui. Tem toda uma engenhosidade aí para você construir. Eu já vi jogadores na praça jogando há muito tempo, jogadores antigos que estão acostumados a jogar na praça. Eu já vi eles apertarem a mão, estenderem e dar por empate, porque não conhece o ganho. Né? Tem que passar essa peça, tá? Por exemplo, esse final aqui, ó, quando tem uma peça aqui, pessoal, ó, como é que ganha, né? Aqui, vai botar uma dama aqui, ó. Às vezes tem uma dama branca aqui, ó. Pronto. Como é que ganha?
só para construir o ganho. Agora o que vai acontecer? Quando tem uma peça, essa peça está passando para lá, ó, tá? Ela não joga para cá não, só para vocês entenderem. Quando tem uma peça aqui, o ganho é aqui, ó. Bota a dama lá atrás, bota a dama aqui e bota essa peça aqui. Se for lá, segura aqui, ó. Pronto. Não pode vir para cá que tá matando. E se vier voltar para cá, tá entregando aqui. Viu? Veja como que o poder das diagonais são importantes para o seu desenvolvimento, tá? Pessoal, vou ficando por aqui, tá? Esse vídeo é para iniciante, você que deseja se desenvolver. A gente pode, depois com mais calma, voltar a falar sobre finais, tá bom? E é isso, tá? Se vocês tiverem interesse em comprar um treinamento de cálculo para desenvolver, vou deixar fixado no primeiro comentário, ok? Se vocês quiserem adquirir o treinamento de cálculo. Fiquem na paz, gratidão por todos e até o próximo vídeo.